Sim, 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 sim. Ah, tipo uma. Depende. Hoje, depende da hora do dia em que você me encontra, em que você acessa a minha mente. Hoje, eu ainda estou meio abalado pelo ano de 2020. Tipo, esse é o benefício do registro de tempo desta Sim. conversa. Mas eu estou olhando isso do ponto de vista da instituição, né? Estou olhando do ponto de vista da educação. Estou olhando do ponto de vista de aqui está o mundo, sabe? Tipo, é como se o empoderamento fosse igualmente distribuído. Mas se você der a outra pessoa o poder, então, de repente, as coisas criadas nesta parte do mundo são melhores que as desta, sabe? Isso é institucionalizado. É o sistema, é de onde o conto de fadas é fabricado. É aí que se diz, ei, isto é original, isto não é. E é apenas uma espécie de proclamação pura baseada em quê? E é por isso que eu faço o zoom out. Mas é claro que sim, se você pegar aquele peso enorme que eu acabei de colocar sobre a mesa e o colocar de lado e disser, vamos ignorar isso por apenas 2 segundos. Então, é claro, existe toda essa beleza e magia da moda, da arte, da ciência, de seres humanos que estão na Terra, que tentam criar beleza, dado o conjunto de fatos, de coisas. Sabe, quando eu penso em figuras como Bernini ou Caravaggio, ou, sabe, em alguém como Einstein ou Steve Jobs, ou, tipo, sabe, em um artista como Jay-Z ou algo parecido. Tipo, isso está demonstrando que, apesar da apesar da norma, há como que uma ambição de melhorar a sociedade humana. E há como que um fio condutor. Há um fio condutor de, tipo, melhorar a vida das pessoas que os rodeiam e das pessoas em todo o globo. Então, claro, você tem isso, mas aí você, tipo, ok, pegue o peso que eu acabei de ignorar por 2 segundos. É, tipo, os 2 segundos acabaram, a Sim. gente coloca de volta. Aí você tem na Terra pessoas que estão inovando, sabe? Que são pro aprimoramento. E aí você tem uma instituição que diz, espere, é para o nosso benefício adotar isso, e então isso se encaixa na narrativa, sabe? Isso é original, sabe? Essa pessoa é original, essa ideia. Este é o cânone tipo, minha palavra favorita, o cânone. Tá. Uma vez que você tem o tipo de a natureza orgânica da humanidade apenas tentando melhorar, e isso é pintura, sabe? Picasso ou o que for, ou as esculturas africanas que fizeram, sabe? O cubismo, antes de ser contextualizado como arte, ou entre aspas, ou o que quer que seja, todas essas. Tipo, uma vez que você começa a entrar nos termos e qual se encaixa em qual caixa, então o mundo real parece diferente. Mas eu acho que é só entender que existe uma magia da moda. Há uma magia da invenção, entre aspas, sabe? Essa ideia de que o homem inventou, o inventor. Tipo, o mundo seria diferente se esse ser humano não existisse. É um conceito pesado, sabe? E é algo que eu acho que desilude na minha mente. Isso acaba por reforçar a lógica institucionalizada de pensar da seguinte forma: eu sou o homem, o topo da cadeia alimentar, o topo da cadeia de todos os seres humanos, e eu sou, na verdade, muito superior a todos os outros seres humanos, porque fui eu quem inventou. Desde a calça skinny, passando por tudo, até, você sabe, uma cura para o câncer ou algo do tipo. Então, é como se a originalidade se tornasse uma forma de. É como se fosse uma dinâmica de poder, de certa forma. Tipo, quem tem permissão para dizer isto é original e isso não é original, né? Sim, e você se conecta a isso, você se conecta a uma forma institucionalizada de pensar, mas o artefato é tipo, ei, eu quero isso na minha página da Wikipédia, eu quero isso na minha lápide, sabe? Tipo, eu quero que a estátua de bronze diga, sabe? Porque é assim que os seres humanos funcionam. Estamos a aprofundar um pouco, mas é que qual é a maior conquista, a maior realização de uma vida, não é? É ser reconhecido por X e Z. Eu gosto desse tipo, sabe, não precisamos ir tão fundo.
Sabe, isso se encaixa perfeitamente no nosso diálogo, mas eu acho muito importante pensar na trajetória. Quando eu era estudante, ninguém me falou sobre as estruturas do mundo em que eu estava entrando. Eu só queria ser designer porque amava a ideia de Karl Lagerfeld, sabe? Eu amava e... O que é isso? A ideia de Karl Lagerfeld é o mito de Karl Lagerfeld, não é? Tipo, ou aquele designer da velha guarda de quem estávamos a falar antes, sabes? Aquele que se inspira em Proust e sabes... Sim, sabe, o apartamento parisiense com as janelas abertas e você desenha e as pessoas vêm e te trazem um pedaço de papel e você esboça. É o que eu pensei, eu queria fazer isso, eu amo o mito. Mas eu não sabia, eu era ingênua antes de entrar na moda, porque eu achava que o que reluz é ouro. E sim, é. Não estou aqui para dizer que não, mas há uma realidade carregada nisso, sabe? É tipo, sou um homem negro, isso acarreta um peso de identidade e contextualização. Além disso, você entra no escrutínio da autenticidade ou no olhar de, sabe, ele é um designer. Não, ele não é designer. Vamos. Isso é quase o suficiente para recontextualizar o público para que pensem, sabe? Bem, sabe como Ralph Simons disse tão bem, Demagogia são designers. Não coloque o Virgílio nessa categoria. Tipo, isso é muito profundo, sabe? Eu acho que isso é, tipo, um ótimo estudo de caso não sei. Você tem que perguntar, sabe, a instituição sobre isso. Mas eu acho que é um ótimo... para mim, é tipo um ótimo momento para sentar e refletir. E olhar pela perspectiva do que discutimos. Através disso mesmo, na verdade. Isso... Sim, porque isso me faz pensar em... Sim, eu quero entender melhor o que você acredita que está por trás daquela crítica que você às vezes recebeu, sabe? De não ser, entre aspas, um designer de verdade. Porque, quer dizer, é algo que eu lembro que já conversamos sobre isso algumas vezes. Lembro que esse assunto, ele meio que surgiu de tempos em tempos. O que você acha disso agora? Tipo... De novo, tipo, vai ser um momento de aprendizado para os alunos. Tipo, essas perguntas nem são sobre mim. E sabe o que é engraçado? Nem é o meu pensamento. Elas são tipo... Eu existo como apenas uma narrativa em todas as narrativas de designers, certo? Certo. E eu quase que... Acho que é mais profundo apenas contemplar a pergunta retórica, né? A questão do que realmente respondê-la. Porque é tipo, ei, eu existo como uma voz minoritária que, sabe, tem uma gritante diferença em termos de todo o escopo de um designer. Eu crio segundo o meu próprio cânone, certo? E estou trazendo o meu próprio cânone. Chamam de streetwear. Eu rejeito essa terminologia porque é tipo... Por que não posso ser um designer? Porque tem que ter, tipo, um sobrenome para então... E esse sobrenome tem uma conotação e um peso enormes. Mas eu acho que é consideravelmente mais profundo para meio que responder à pergunta. Tipo, vamos olhar e entender do ponto de vista de cada um. Porque se eu for, basicamente, a sua pergunta, eu passo múltiplos de 10 mil horas num estúdio de design a fazer coisas, sabe? Sim. Chega um ponto em que isso é um fato inegável. Tipo, é um fato literal, entende? Tipo, essas coleções que eu tenho, sabe? Eu já tenho talvez umas 30 passarelas e, sabe, milhões de tênis Nike ou o que quer que seja. E sabe, 10 mil horas como adolescente, discotecando e tudo o mais que compõe essa longa espécie de conteúdo que é meu trabalho, certo? Há livros, há artigos, há horas de entrevistas, e ainda assim, uma narrativa poderia surgir e ser tipo, espera, sabe? Tipo, ele na verdade não essas horas não existem.
esse trabalho não existe, sabe? Eu faço o trabalho e eu intelectualizo o trabalho e eu rigorosamente, de certa forma, prototipo e apresento a lógica por trás, porque descobri que essa é a minha maior espécie de consolo. Tipo, é uma questão de entender que não dá para apagar o que está por aí e está acessível a todos, né? Tipo, se você voltar aos tempos antigos ou, sabe, antes é o que as pessoas sabem. Sobre a prática, sobre o artista, sobre o escritor, sabe? Então é sempre mito versus realidade. E Sim, sim. Então, quer dizer, isso me faz pensar que, quer dizer, de certa forma, vai em direção a, eu acho, como uma frase que você gosta e eu também gosto, é questionar tudo. E quando estou-se falar agora, é como se me fizesse pensar em quando olhamos para... quer dizer, é disso que estamos a falar, não é? É como quando olhamos para a estrutura ou o sistema da moda, a indústria, o que chamas, sabes, o cânone europeu, que eu quero dizer que é, sabe, que é o cânone europeu, qual cânone, então? sobre aquela história que conhecemos. Quem escreveu essa história? Quem sou eu, sabe? Se eu critico outra pessoa, se eu como designer ou como, sabe, sei lá, alguém do meio da moda, critico outra pessoa por não ser real ou original ou autêntica ou qualquer termo que eu possa usar, o que é que eu tenho a ganhar com essa crítica? Tipo, o que o crítico ganha ao jogar isso lá fora? Pausa. Eu acho que isso, às vezes, não lembramos disso. É como se nós olhamos para a crítica, mas não necessariamente pensamos quem está dizendo essa crítica. Tipo, o que está em jogo? Sim, mas também, sabe, o que eu amo, sabe, através da escala do tempo, e eu vou continuar dizendo 2020, porque isso é o tipo da nossa geração. Momento de direitos civis, onde podemos realmente largar os lápis e ver que desequilíbrios existem no mundo. E, ao seu ponto, sabe, e obviamente isso nem precisa ser dito, é que eu não estou, ninguém deveria ser isento de críticas. Não é isso que estou dizendo de forma alguma. O que estou dizendo é que entenda o palanque e sobre o que esse palanque é construído para dar aquela visão, para meio que lançar um ponto de vista particular. Sabe onde é que cânone ou que manuais ou que lógica institucionalizada? De onde vem certas críticas, você sabe, que são lançadas? Isso pode ser o mesmo em relação sabe, a igualdade de gênero, sabe? Pode ser o mesmo em relação sabe, outras contextualizações raciais. Se eu disser algo sobre... Se eu criticar ou fizer uma observação sobre você, não vem do nada. Pode vir de um lugar muito específico. A forma como escolho as palavras, ou como eu até mesmo uso uma mensagem subliminar para que possa ser transmitido em massa sem desencadear um certo tipo de reação. E só estou a mencionar isto. Vamos voltar atrás e falar de coisas mais positivas sobre moda num segundo, mas acho que este é um bom contexto. Vamos começar pela realidade. Mas, basicamente, esse é o mundo pelo qual entendemos o design. É a lente, e eu acho que é uma ótima ferramenta de aprendizado para jovens estudantes enquanto estão em seu estúdio, desenvolvendo sua identidade, desenvolvendo sua marca, desenvolvendo suas habilidades, desenvolvendo sua modelagem, sua costura e sua própria lógica, sabendo que o mundo é diferente agora, pós 2020, do que era antes. E, é aqui que vamos chegar à parte interessante, né? Onde, sabe, esses telefones foram feitos. Sabe, Steve Jobs cria essa ideia de colocar esse empoderamento da internet em nossas mãos. Sabe, pode ser bom ou ruim, mas tanto faz. É uma novidade e é o agora.
o fato de que estamos vivendo uma mudança geracional de guarda também, sabe? E foi por essa porta, por assim dizer, que eu entrei. É que a guarda mudou, as regras foram alteradas e a indústria como um todo se transformou. A moda é diferente e ela tem vindo a mudar. Mas agora há uma diferença suficientemente nítida na forma como funciona. Desde os editores aos influenciadores, a, sabes, as revistas, a tudo. E a maior lição a reter, e o ponto mais importante a compreender, é que ela sempre esteve em constante transformação. Tudo tem estado em fluxo e evolução, da arte à música e à moda. E também quando voltamos àquele palanque de onde a crítica pode, digamos, ser fundamentada, é como, na minha opinião, para não falar daquele tipo de grande bloco institucionalizado com que começamos. Sabe, a instituição quer dizer, tipo, sabe, isto é bom, isto não é. Sabe, o racismo, tudo está encaixado nesse bloco, mas sem contar o desejo humano de que as coisas fiquem paradas. Sabe, isso é quase como a base de tudo. É tipo, é como se você quisesse que a moda fosse como nos bons e velhos tempos. É como se você quisesse que fosse quando era algo pequeno e não havia multidões para entrar no desfile e fosse para poucos elitistas olharem as próximas coleções, sabe? Então só o tempo e há esse desejo humano de que as coisas parem para que você possa entendê-las. Mas naturalmente isso não acontece. Não, mas exatamente. Me faz pensar, na verdade me fez... Enquanto você falava, eu estava me lembrando, você sabe, tipo, quando os influenciadores começaram a se tornar populares na moda e, você sabe, as filas da frente estavam mudando de, você sabe, os jornalistas, que vêm, você sabe, dos grandes New York Times e outros veículos, as grandes revistas de moda glamurosas, as Vogues e afins que todos conhecemos, e de repente esses editores tiveram que se sentar ao lado de um influenciador que acabou de... E eu me lembro o quão forte, sabe, era o antagonismo entre esses, sabe, o velho e o novo naquela época. E eu me lembro de pensar, bem, claro que se você faz parte, sabe, da velha guarda, você se sente ameaçado. E o que fazemos quando nos sentimos ameaçados? Bem, você pensa em todas as coisas ruins, sabe, dos seus oponentes, para que você se sinta melhor, não é? É um pouco o que você está dizendo, eu acho. É como quando... É por isso que eu gosto disso. É por isso que a originalidade é um tema tão importante para debater na moda, porque tudo nela, de alguma forma, depende da originalidade. É como se sem originalidade, sabe, não há moda. Sem mudança não há moda. Mas, ao mesmo tempo, como você está dizendo, queremos que as coisas sejam como eram ontem, porque ontem eu tinha o poder, não você. Você entende o que eu quero dizer? Eu não quero dar o meu... Porque, sabe, se você vier... Quero filosofar sobre isso. Antes das perguntas, porque faremos 30 e isso já estamos num ritmo de 3 horas. Já estamos indo e é fascinante. Mas quero hipotetizar, vou inverter o jogo e perguntar a você, o intelectual. Ok, vai lá. Essa ideia de basear o valor na originalidade, sabe? Tipo, eu entendo, eu acredito nisso, eu adoro a coisa de conto de fadas que isso tem. Mas você está dizendo que o que eu ouço e estou te perguntando, o que se... pessoa X, sabe? Eles não têm nome, nem gênero, mas eles são os criadores, eles fizeram um vestido, certo? Ou fizeram um objeto, uma peça de roupa, uma camiseta, e é tão louco, é o original. Não há absolutamente nada para se debater sobre isso. Tipo, boom, a pessoa X é original porque ela criou algo. Em que ponto, tipo, nada... Então, para mim, isso significa que, tipo, nada antes jamais existiu, mas claramente muita coisa existiu. Nesta ideia, a beleza do conto de fadas do original e da pessoa que o criou para que sejam exaltados acima da sociedade humana comum e podem ser apenas elogiados porque são o artigo original, são designer com D maiúsculo, artista com A maiúsculo.
tô te fazendo essa pergunta bem específica, que é sobre em que momento, tipo assim, acontece isso, obviamente não é possível ou verdadeiro. Que essa coisa, tipo, que eles inventaram e recebem o selo. É tipo, você inventa, não é questionável. Você está no cânone pelo resto da sua vida. Mas, claramente, qual é o aspecto original disso? Porque as coisas já existiam antes, você consegue hipotetizar sobre isso? Bem, quer dizer... Tipo, a não ser que você, seja qual for a sua denominação religiosa, a menos que você tenha inventado a própria terra, há exemplos de tudo antes disso, antes de você nascer. Eu acho, na verdade, nós usamos o termo originalidade como um substituto para muitas outras coisas. Sabe, tipo, algumas das coisas que já tínhamos mencionado antes, tipo, como é que se diz? Tipo, sei lá, convenção ou o poder ou, tipo, exclusão. Ou eu acho que, na verdade, eu acho que não sei bem. Eu não acho que seja útil falar sobre originalidade. Quer dizer, você pode falar se algo é bom ou não é bom. E aí você pode, sabe, você pode extrapolar. Sabe, eu acho que isso é bom por X, Y, ou eu acho que sabe, eu não gosto por tais e tais razões. Mas eu nunca realmente entendi por que a originalidade ganhou. As pessoas entendem isso por todas as razões que já conversamos, mas é algo bem enganoso, não acha? Porque é como se você pudesse afirmar que algo eu posso dizer, uau, isso é completamente novo, porque eu não faço ideia de quais são as referências, entende? Então, para mim, parece novo, sabe? É como a forma... Sabe, lembro de quando eu era estudante de arte, descobrindo artistas pela primeira vez, foi algo incrível para mim, era completamente novo. Não é que foi... Sabe, tipo, história da arte ou qualquer coisa do género, mas para mim, pessoalmente, era algo completamente novo. Então acho que fica super confuso e meio embaralhado. E outro ponto, e este eu realmente acho que é bastante importante também, é tipo, é como na moda, sabe, acho que isso vai totalmente contra, novamente, a este mito. É como se estivéssemos tão presos à ideia de que a inovação ou originalidade na moda só pode vir do objeto, do design, das peças, da silhueta, o que for. Mas, ao mesmo tempo, a moda é tipo, ok, toda marca está se tornando uma espécie de gerador de conteúdo, certo? Ou tipo, você... Eu chamo como empresa de mídia. Exato, então é como se, por um lado, é de novo esse tipo de paradoxo. É como se soubéssemos que as marcas de moda não são, sabe, as peças de roupa é apenas um produto de uma marca de moda hoje. Há muitas outras coisas, sabe, desde livros a filmes, quer dizer, sei lá, todas as coisas que, sabe, estão cobertas sob, sabe, o guarda-chuva do branding. Então, por que não podemos observar a inovação em todas essas outras ferramentas de comunicação? Por que estamos tão presos à originalidade quando se trata de... Eu amo... Esta é a parte da conversa que é sempre a melhor pra mim, sempre que dialogamos. Tipo, não é nada meu trabalho, é 100% você e seus colegas, certo? É porque, pra mim, a maré está completamente... Quando leio sobre moda, se eu pego o jornal, se eu pego os lugares populares online, não ouço nada desse discurso, certo? Eu ouço... sabe, é como uma fatia tão pequena e ela compõe todo o ecossistema. Ela compõe 100% de todo o ecossistema. Tipo, em termos de como a moda é contextualizada para a nossa indústria, assim como para o público externo, o turista e o purista, como eu sempre costumo notar. Tipo, isso só me lembra da disparidade que existe neste ecossistema, onde a moda é discutida, escrita, as manchetes, a importância, a glória, o conto de fadas. Não é o designer. Tipo, eu não consigo desenhar, sabe? É isso que eu faço. Basicamente, não consigo fazer o que faço. Eu desenho, sabe? Eu faço os espetáculos. Desfile LV, 100 looks. Desfile Off-White, 40 looks.
mais masculino e feminino, e volto para fazer o desfile LV, sabe? Depois faço a campanha, depois o design do cenário, depois o convite, depois o site, depois a direção de arte da sessão de fotos. Então, estou criando tudo isso. Então, passo tempo com você ou outras entrevistas onde só falo nesta escala. Mas ainda assim, eu olho, levanto a cabeça, sabe? E eu penso do que todo mundo está falando sobre moda. E não é nada sobre o tipo de a garra e a realidade da emoção e do espírito, sabe? Tipo, quando eu era estudante, eu pensei que quase, tipo, todo designer com quem você pudesse sentar por 6 horas e eles seriam, tipo, uma fonte de inspiração, lógica e razão. E, sabe, na maioria das vezes, tipo, eles não fazem chamadas de vídeo com muitas pessoas. Sabe, tipo, não há... Você não consegue encontrar horas deles. Tipo, sabe, a fazer comentários sobre a sociedade da época, sabe? Não é que... Então, sabe, aqui estou, super prolixo, tipo, dar palestras para alunos o tempo todo, porque eu curto... Porque é, tipo, merda, isso não tem que ser, tipo, todo certinho e tal. Mas, tipo, ok, eu não quero ir além. Tipo, tô me policiando. Você termina e depois a gente vai... Eu quero. Quero ouvir o que os alunos estão deduzindo dessa loucura que estamos falando. A questão é que, para mim, parece que isso aqui já é o trabalho. Esta conversa é, por si só, tão parte do trabalho quanto as próprias coleções são o trabalho de... Sim. Veja, você e eu concordamos, mas esse não é o status quo. Tipo, a única forma de alguém ouvir isso é se pegar em uma citação. Tipo, esta é a última informação para terminar. A única forma de as notícias viajarem, esta é a grande metáfora para esta conversa. Mexe, né? Foucault... É alguém pegar uma frase minha que pode ser editada para polarizar, ou algo como a Nietzsche, não acredito, ele disse que streetwear está morto. Isso foi tirado de um longo raciocínio, que é quase uma das maiores frases que já disse, porque é polêmico, né? E a mídia adora. E é sensacionalizado, em vez de toda a lógica, que seria tipo, então eu desenho todas as coleções e depois falamos sobre isso, mas aí ele acaba vindo na onda e na turbulência da mídia. E o que estou a dizer é que penso que o espaço que... Isto é perfeito para resumir toda a conversa. Entre aquele grande bloco que eu disse, o que é a instituição? Que é basicamente qual é o livro, qual é o cânone e quem o escreveu. Certo? Depois passa para facto versus ficção, facto versus realidade. Tipo, a pessoa gastou 10 mil horas, ou tipo, espera, eu não fiz... Tipo, tudo aquilo saiu, e eu não fiz nada disso, sabe? Tipo, sabe, estamos falando de 300 SKUs, sabe? 12 vezes ao ano, ou mais. Ou eu estava, tipo, olhando no Instagram e encontrei uma inspiração incrível, mas para o texto de imprensa tenho que escrever que foi, sabe, o artista, tal e tal, sabe, 1960 e tal, e sem... Tipo, tanto faz. Só estou te dizendo que foi por isso que fiz o zoom out no início. Tipo, você pode olhar o mundo natural, cada um tira suas conclusões. Mas uma vez que é empacotado num livro, ou mídia, ou manchete, aí essa manchete tem mais poder para moldar a realidade do que a própria realidade existindo em si mesma. Então, vamos cortar por aqui. Quero ouvir se o que estamos falando faz algum sentido. Então, uma pergunta bem pertinente de um dos alunos, para dar seguimento ao que acabamos de discutir. Você acredita que a moda é uma indústria meritocrática? Vale a pena mesmo estudar moda? Uau, sabe, tipo, eu amo. Essa é pesada. Eu estava há pouco com os diretores da faculdade, sabe? Não serei convidado de volta se eu disser a coisa errada. Mas vou te dizer, aqui é onde eu dou as dicas de ouro, tudo o que aprendi. Com certeza, é a coisa mais valiosa que você pode fazer. E a razão não é a óbvia, porque não é o motivo pelo qual, tipo, meus pais diziam: ei, você tem que ir para a faculdade, tirar um diploma, blá, 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 e conseguir um emprego. É que eu sempre vejo isso de duas perspectivas, porque há 1 milhão de pessoas.
E mais, aqueles que dizem, eu consigo fazer moda sem ir à escola. Eu consigo fazer o que vocês fazem sem esse momento crucial. Tipo, vocês estão todos nos anos cruciais da sua carreira. Vocês serão 10 vezes mais velhos a fazer exatamente isto do que no período em que estão na escola. A vantagem é estar em ambientes onde se ouvem conversas como esta, e juntamente com o aprimoramento da sua arte. Porque eu realmente acho ridículo que as pessoas se julguem umas às outras no mundo real pelo resto das suas vidas inteiras, depois do que elas fizeram por apenas 4 anos, sabe, por 50% do tempo. Mas se torna como a base para questionar tudo, assim como se torna uma espécie de alicerce para entender a prática. E por último, é tudo metafórico. Tipo, eu estudei engenharia e estudei arquitetura, mas apenas apliquei essa lógica à moda de forma metafórica. Então... É assim, eu tenho uma espécie de favorito, meio que um clichê de educadores que fala que a educação está lá para te ensinar a pensar, mas eu quero dizer um pouco do que você está dizendo, né? Sim. E você nunca quer estar num lugar onde não está treinando seu cérebro a pensar. Sabe o que eu quero dizer? Fazendo algo, e eu vi a escola como algo muito prático. A indústria, tipo assim, me ensinou a ser multitarefa. Se eu não tivesse aquela tarefa principal, eu não saberia como fazer outras coisas, entregando tudo no prazo. Comunicar ideias é algo enorme. Tipo, tirando o principal, simplesmente recebendo o que um professor diz e expressando o que você pensa, mas nem mesmo o que você pensa, e sim como racionalizar o que está na sua cabeça para o que eles acham que estão tentando tirar de você, é uma metáfora para a vida. Sabe, esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho com cada instituição que eu me conecto, seja Nike, Louis Vuitton, minha própria equipe, meu próprio eu. E então... a educação, né, na sua essência, para mim, é exatamente isso. Né? É se você olhar para isso através da fase metafórica, não apenas como eu consigo este diploma, de repente eu estou nas primeiras páginas da Vogue, sabe? E é por isso que passei tanto tempo falando sobre... porque eu queria que na escola alguém tivesse me dado essa mesma premissa em vez de, ei, olhe meus desfiles, e a gente falando do look número 23 do último desfile, ou algo assim. Tipo, eu só queria saber como o estudo prático, a prática de aprender a fazer, se equipara a ter uma carreira que parece um conto de fadas, sabe? A estar em revistas, se é o que você quer, ou estar no final dos desfiles, tipo, se é o que você quer, ou apenas estar no estúdio. A capacidade de compreender o mundo é o fator determinante, não é mesmo? Então, bem, pause. Temos aqui uma outra pergunta, pause seguindo essa mesma linha de raciocínio, pause que é: o que te transformou no designer que você é hoje? Pause. Quer dizer, a educação, claro, parece ter sido uma parte importante, pause, mas o que mais? Não ser o excluído, você sabe? Tipo, quando essas coisas são lançadas, tipo, por um lado, pode ser bem prejudicial. Tipo, sabe, vindo de alguém que você admira e entende, pra eles simplesmente atirarem uma adaga, tipo, você não é designer. Isso, tipo, é uma reviravolta. Tipo, essa é diferente que, sabe, você não antecipa essa. E por mais chocante e sensacional que aquilo fosse para alguém tão distorcido como eu, aquilo me fez saber que eu estava no meu caminho exato e certo. Porque... Sim. Eu vinha para a festa com outra bolsa. Sabe? E eu acho que, para responder a sua pergunta especificamente, foi tipo, eu era obcecado pelas minhas subculturas. E isso é hip hop, sabe, cultura negra, sabe, sistema de moda. No fundo, esse comentário não reconhece o estilismo de outro cânone. E eu soube naquele momento que eu tinha muito a oferecer. Eu tenho muito a... Eu tenho quase um poço sem fim para articular no cânone, que é, você sabe, o calendário da moda parisiense que me envolve. Nisso, eu tenho subculturas sem fim, sabe? O post do Insta que fiz hoje de manhã é tipo, sabe, é só um capricho às 2 da manhã.
eu pensei, hip hop underground dos anos de 2001 a 2003, no meio oeste da América, é, em grande parte, indocumentado. E então, para responder à pergunta, é como andar de skate, ser DJ, todas as coisas que eu fazia fora da escola, todas as coisas que meus pais ou meus professores diziam, você precisa focar na escola, e eu não. Preciso me concentrar em ser DJ, ou em viajar, ou em grafite, ou, sabe, o que quer que seja, numa reviravolta estranha e irônica. Esse é o meu valor como designer. Essa é a fibra que ninguém tinha me dito, nem fosse encorajado, sabe? Porque é meio que o oposto. Você sempre sente que está se distraindo por não focar no que deveria estar fazendo. Mas ter uma visão de mundo, ter algum tipo de experiência de vida, sabe? Apenas ficar na esquina, andar de skate com amigos, me ensinou coisas que aplico na minha prática real. Ok. Então, aqui está outra pergunta. Na sua opinião, qual você acha que é a forma mais bem-sucedida ou disruptiva de fazer networking e entrar na indústria em termos de exposição e de divulgar o seu trabalho? Para mim, eu chamo de, tipo, uma espécie de zigue-zague, sabe? Tipo, olha, larga o lápis por uma semana, ou um dia, ou o tempo que for preciso. E fazer uma generalização tosca sobre o rumo dos outros. E depois faça exatamente o oposto. Sabe? E faça em voz alta. E faça com propósito. E faça com convicção. Tipo, em voz alta. E, tipo, voltando ao meu exemplo, né? Eu era um designer americano que queria mostrar na Europa. Eu queria mostrar em Paris ou o que fosse. Sabe? Aí eu tinha uma camiseta estampada, né? Um par de jeans. E era só isso, sabe? E eu pensava, não me chamem de streetwear. Eu vou ser designer. Isso não é um exercício comercial também. É que a intelecto e a raciocínio, tipo, como você disse, tipo, e é aí que eu vinha mais da área da arte, né? Era tipo a lógica por trás de algo tão simples como uma camiseta pode ser mais complexa do que alguém fazendo um vestido que leva 10 mil horas para costurar. Se é isso que está em causa, sabe? É tipo, insere o mictório de Marcel Duchamp, sabe? Sim, se todos os outros estiverem apresentando vestidos sofisticados e bem feitos na passarela, então aposte na camiseta. Pode repetir? Então, quer dizer, você está dizendo que se todo mundo está colocando vestidos de alta costura na passarela, vá de camiseta. Sabe? É tipo, mas faça com convicção. Tem que fazer alto. Tem que fazer com propósito. Você tem que pensar em como vai para o Instagram e como vai para a página da web ou como seu amigo vai escrever um texto sobre isso. É diferente agora do que era antes. Mas é muito parecido. É a resposta detalhada para essa pergunta, porque me perguntam muito. E é muito, sabe? É um ótimo exemplo. Porque nos remete ao que dissemos na primeira meia hora. É como as 10 mil horas de trabalho, o esforço real, o item em si tem que ser incrível. Mas você também, uma vez que entra no universo da mídia, precisa de uma adaptação própria para causar impacto. Então, a narrativa tem que olhar para esse lado da equação, como a instituição. Então, para mim, por exemplo, no início da minha carreira, comecei a fazer vestidos, roupa feminina, como uma reversão completa contra essa ideia de que eu tinha que fazer streetwear masculino. E como foram os primeiros comentários, sabe? Por que você está fazendo isso? Eu não acredito. Tipo, imagina que eles digam, aquele vestido não conta. E eu fico tipo, por quê? Sabe? Tipo, o que é que isso quer dizer?
E então, sabe, anos e anos e anos e anos fazendo isso, a contextualização do porquê o vestido existe e porquê para mim ele se encaixa no meu arquétipo geral, ainda está lutando contra a percepção de quem eu sou, do que eu sou. Tipo, ele não foi para a escola de moda, blá, blá, blá. Mas, e só para deixar claro, eu ainda estou no início da minha carreira, sabe? Eu não estou aqui de forma alguma para dizer que já cheguei, mas ainda tenho aquela mentalidade meio zigue-zague do item em si e também da sua contextualização. Mas, e a parte da pergunta que falava sobre networking, quer dizer, isso nos leva a outra questão. Quando você contrata estagiários, assistentes ou membros da equipe, o que você procura? Como você os encontra? A chave, o segredo é que eu os encontro. Para mim, a porta está sempre aberta. Sim. E, tipo, sabe, sou fácil de encontrar, relativamente. Tipo, sou fácil, tipo, como o meu perfil é o que é. Tipo, entre graus de separação, tipo, networking literal. Tipo, não é difícil achar alguém que me conheça. Muito menos, tipo, se me encontrares no Instagram com a imagem certa e marcada, eu verei, sabes? A minha porta está aberta. Mas o quê? Enquanto... O que significa? Tipo, O que é? a imagem com a tag certa significa, tipo, Tipo, no Instagram, se você fizer sua própria imagem e me marcar nela, eu dou uma olhada. Então, se for algo super legal, tipo, se você fez algo de outro nível, isso é tipo... Se for branco, então? Sim. Ou se for uma ideia criativa, se alguém me mostrar o que tá fazendo, me marcarem, e se for bom, é provável que eu veja. Ou alguém vai compartilhar e dizer, ei, Virgil, você viu isso? Tipo... tem um garoto novo saindo daqui, ou algo assim, sabe? Eu tenho talvez uns 200 funcionários pelo mundo, entre Londres, Milão, nos Estados Unidos, sabe? Então você tem um sistema, não sou só eu. Mas eu quero responder a sua pergunta em particular, antes de passarmos para a próxima, tipo, que característica? Tipo, todos no meu ecossistema são automotivados, sabe? Essa é a característica principal. Eles conseguem quase se dar uma tarefa, definir um briefing para si mesmos e desenvolver uma ideia. Ninguém das 200, 300 pessoas com quem trabalho precisa que eu gere a inspiração para pensar. Senão, isso dobra o meu trabalho, sabe? Tipo, Então eu sempre... Ninguém nunca me disse isso. Então eu sempre digo, sou tipo A. E Naí, se estamos num projeto, MJ, nunca precisa me lembrar de perguntar, Ray, você está trabalhando nisso? Você tem alguma ideia nova? Tipo, sempre há um fluxo constante de ideias vindo de baixo para cima. E esse é o tipo de estúdio que eu administro e no qual eu realmente acredito. É como se eu estivesse desmantelando o mito de que sou o rei no topo da pirâmide e todos são apenas executores, sabe? No meu ecossistema. Pratico o que prego, basicamente, que é tipo... Eu não acredito no inventor, sabe? Eu não acredito no original. Eu não desfilo por aí como se tudo o que você vê que eu posto tivesse começado e terminado comigo, porque é uma farsa no meu ecossistema. Pode funcionar para outros, pode funcionar num conto de fadas, mas não acho que esse seja o caminho para a arte com A maiúsculo, o design com D maiúsculo, a arquitetura com A maiúsculo e assim por diante.